Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje o grande Santo Antônio de Pádua, de Lisboa. Santo Antônio, ele é muito importante na minha vida, na vida da minha família. Meu irmão chama Fernando por causa dele. Meu irmão foi batizado no dia de Santo Antônio. O nome de batismo de Antônio era Fernando, Fernando de Bulhões. Ele muda o nome quando ele se torna franciscano, e aí ele escolhe o nome de Antão, que daí ficou aportuguesado Antônio, em honra a Santo Antônio. Santo Antônio era muito devoto de Santo Antão. Existem alguns santos que marcaram minha vida, e eu sei que eles me escolheram para, de alguma forma, na minha ignorância, eu os defender. Não sou nada, mas não é? Porque reduziram a vida de alguns santos a bobeirinhas, né? Então, por exemplo, reduziram São Francisco a um hippie, reduziram Santa Teresinha a uma menina boba, uma menina mimada, reduziram Santa Teresinha a questão somente da rosa. A turma vai atrás de Santa Teresinha, atrás de rosa. Reduziram José Cupertino, brincaram e ainda hoje falam mal de São Tomás de Aquino. E um desses santos que foi reduzido é Santo Antônio. E desde criança eu fui formado na escola de Antônio, de Francisco, de Cupertino, dessa turma que o padre falou, de São Tomás, Santa Teresinha. Santo Antônio, ele foi reduzido a um santo casamenteiro, foi reduzido ao santo dos pães. Mas quem fala isso não conhece quem é Santo Antônio. Santo Antônio, ele é, antes de tudo, um doutor da igreja. Existem 36 só santos doutores da igreja. Um deles é Antônio. Quando que a igreja proclama alguém doutor da igreja? Quando ele ensina um caminho de santidade. Então, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresinha, Santa Catarina de Sena, Santa Hildegarda, Santa Teresa d'Ávila, são doutores da igreja, ou doutoras da igreja. Por quê? Santa Teresinha, o Menino Jesus. Por quê? Porque eles ensinaram um caminho de santidade. Então, Santo Antônio é proclamado doutor da igreja porque há um caminho de ensinamento de Antônio. Santo Antônio vai receber o título da igreja de martelo dos hereges. Nós vamos ver, o padre vai contar a história dele um pouco, que aonde ele passava, quando ele abria a boca, a turma se convertia. Ele arrastava multidões para Cristo, tanto que até hoje a língua de Antônio ela está intacta. Deus preservou a língua em sinal do grande pregador que ele foi. Para isso ele teve que fazer a vontade de Deus e se moldar à vontade de Deus. Diferente do que às vezes a gente pensa nos dias de hoje, Deus não é um gênio da lâmpada que está para fazer os nossos gostinhos. Então o mundo de hoje tem falado assim, olha, se você acreditar nos seus sonhos, se você tiver fé, que não é fé nada, mas se você acreditar nos seus sonhos, se você tiver fé, você vai conseguir, Deus vai te dar. E aí a pessoa, ela começa a entrar numa teimosia, de modo que ela começa a brigar com a vontade de Deus. Antônio não. Antônio se deixou levar, como todos os santos, se deixa levar pela vontade de Deus. Antônio nasce então em Lisboa, por isso que o padre falou que pode ser chamado de Antônio de Pádua ou Antônio de Lisboa, em Portugal, em 1195. Ele era de uma família ascendente, a burguesia estava ascendendo, como a de Francisco. O que era a burguesia? Era as famílias dos comerciantes. Até então existia dois tipos de família, né? A família real, os nobres, e o povão. A partir dessa época começam a surgir as famílias burguesas, que são as famílias que começam a ter comércio, começam a se desenvolver, começam, mesmo sem um nome, ter bens. A família de Antônio era uma dessas, que estava em ascensão. Então seu pai queria isso para o seu filho, queria que o seu filho, o pai de Francisco também, isso aí vai dar muita briga com Francisco de Assis,
O seu pai, o pai de Antônio, queria que ele também, então, fosse cavaleiro, para daí adquirir uma dignidade, um nome, uma nobreza, um título de nobreza, ou que seguisse os passos dele. Mas Antônio, desde criança, você já vê a contemplação na vida de Antônio, você já vê o amor pela Eucaristia e a Virgem Maria, e milagres já desde criança fazendo milagres. Santo Antônio é de fato um dos grandes santos que fizeram milagres em vida. Uma multidão de milagres que Santo Antônio realizou em vida. Quando se foi estudar, foi se falar, por exemplo, do Padre Pio, a turma perguntou assim: por que o senhor acha que Deus enviou você? Perguntaram para o Padre Pio. O Padre Pio é franciscano também, agora, né? Anos 60. Ele fala assim: olha, Deus me enviou por dois motivos. Primeiro, para os padres. Me enviou para os padres, tipo assim, para a gente aprender a ser padre com ele, né? E a segunda coisa, ele diz assim: ele me enviou para provar que os milagres que a gente escuta da Idade Média, de Francisco, de Antônio, de não sei o quê, não é conto. Deus é um Deus de milagres ainda hoje. O milagre do sol, por exemplo, em Fátima, é um milagre bíblico, é um milagre do tamanho de milagre bíblico. É do tamanho de, assim, abrir o Mar Vermelho. 70 mil pessoas testemunharam aquilo. Hoje em dia, então, tem uma tendência na teologia de enxugar tudo, de não acreditar em milagre, inclusive de milagre de Jesus. Eles estão indo contra a doutrina, contra a nossa fé, contra a nossa história. Porque Deus sempre foi um Deus de milagres. Então foi colocado na cabeça da turma que Santo Antônio era só um entregador de pão, e isso que fez ele santo. Não, gente. Nós vamos ver que esse entregar o pão foi uma consequência da sua vida. Mas antes de tudo, ele era um profundo adorador da Eucaristia. Ele então, aos 15 anos, ele entra no convento de São Vicente, entra numa ordem portuguesa, uma ordem fundada pelo primeiro rei de Portugal, a Ordem de Santa Cruz. Essa Ordem de Santa Cruz, ela seguia a regra agostiniana. Ele, nessa época, as pessoas ficavam abobadas, admiradas com a sabedoria de Santo Antônio, com o conhecimento que ele tinha da Bíblia e da doutrina. O conhecimento da Bíblia dele era tamanho que depois o Papa da época, Antônio já na Itália, o Papa da época vai chamar ele de Arca da Aliança, baú da Bíblia, sabia tudo. É interessante você perceber que nessa época não tinha imprensa ainda, então não tinha um livrinho assim bonitinho que a gente tem. Os livros eram rolos. Esses rolos eram copiados pelos monges copistas, que ficavam lá copiando. Então era de difícil acesso. Para você ter uma ideia, uma vez, uma pessoa estava passando necessidade, e São Francisco de Assis trocou, olha o preço que valia, trocou o rolo do profeta Isaías por uma chácara. Ele tinha o rolo do profeta Isaías e tinha uma pessoa passando necessidade. Ele foi lá e trocou esse rolo, pegou a chácara e deu para a mulher. Só o livro de Isaías. Olha o tanto que valia. E agora a gente tem a Bíblia fácil e a gente não lê, a gente não dá bola. A Bíblia pode ter no YouTube, no celular, baixar em PDF, comprar a Bíblia grande, Bíblia pequena, e a gente não lê. Bíblia de todo jeito a gente não lê. E Santo Antônio, naquela dificuldade, ele se dedica ao estudo da Escritura, de tal forma que ele é chamado então pelo Papa de Arca da Aliança, baú da Bíblia. As pessoas ficaram admiradas com eles. Então ele logo se foi ordenado padre. Ali ordenado padre, ele ganhou uma certa fama, porque de fato ele era inteligente, ele tinha fama de santo. Então as pessoas, sobre Deus não mudavam. Em 1220 estava começando os franciscanos, e o impacto de São Francisco foi tremendo. Aquilo que o padre sempre fala, pode reparar na vida dos santos,
um santo, ele muda o seu entorno. As pessoas começam a ter contato com o santo, eles começam a querer aquilo para elas. E aí vem um, vem outro. Agora você pensa o que foi o impacto de São Francisco de Assis. Foi um impacto. São Francisco estava vivo, já tinha 30 mil pessoas na ordem, 30 mil. Você da comunidade, pensa só, você que é da Shirley, pensa só se a Shirley tivesse 30 mil pessoas, né? 30 mil, olha o impacto da santidade desse homem. E aí então espalhou, e São Francisco ia acolhendo e mandando em missão, Então chega em Portugal 4 franciscanos, e Antônio não tinha vaga, não tinha notícia, a notícia de um papa, uma carta do papa, um padre ficava sabendo assim, uma vez na vida só, o que um papa falava, não chegava a notícia, não era que nem agora. De repente ele vê aqueles homens vestidos ali de mendigo, e com um profundo amor à Eucaristia, com um profundo amor aos pobres, aquilo queima o coração dele. E aí um dia ele vai conversar com eles, aí eles falam de Francisco, aí ele já fica apaixonado por Francisco já. Francisco era o cara, né? E Antônio, então, ele pergunta para eles, onde vocês estão indo? E eles falam, a gente está indo para o Marrocos. Marrocos é na África, né, no norte da África, e é um país muçulmano. Mas daí vocês vão para lá, mas vocês vão morrer lá. E os 4 respondem, mas é isso que a gente quer. A gente quer morrer por Jesus. Passou 15 dias, voltaram os 4, num caixão. Tinham dado a vida por Jesus lá. Antônio falou, é isso que eu quero. Eu quero morrer por Jesus. Falou com o superior e pediu então para meio que entrar na ordem, porque ainda não era a ordem, mas meio que como um franciscano, já com uma roupinha surrada lá, decidiu também ir para o Marrocos com o desejo de morrer lá. Olha só, as mudanças na vida de Antônio. Cavaleiro, pai queria de cavaleiro, entrou na ordem dos agostinianos, da Santa Cruz, daqui a pouco se ordena padre, está com uma fama, aí Deus fala assim, não, sai daí, agora ele quer ir para a África, morrer na África, mas ele não vai morrer lá. Ele chega na África doente, ele chega muito doente, e aí as pessoas que foram como missionários juntos, falou, olha, sabe, sem querer ofender, mas você está atrapalhando a missão, porque a gente tem que ficar cuidando de você, né? Então é melhor você voltar. E aquilo foi um banho de água fria em Antônio, mas no fundo era porque Deus tem o seu projeto, um projeto maior. Por exemplo, esses 4 que morreram, a gente não sabe o nome deles, mas a gente sabe o nome de Antônio. Deus tinha o seu projeto. Ele volta então, e quando ele está voltando, o navio dele naufraga. Olha só, Deus usa dos acontecimentos na nossa vida para escrever a sua história, gente. Para de reclamar das coisas. Ele vai parar na Itália com esse naufrágio. Nessa hora, nesse momento, como o padre falou, tinha crescido muito os franciscanos. Então, Francisco ele não queria. São Francisco, ele queria, ele não pensou em fazer nada grandioso, mas o impacto de santidade dele foi tamanho que as pessoas começaram a vir. E daqui a pouco os bispos, os cardeais começaram a pegar no pé dele. Olha só, está muito solto isso aí. Tem que fazer uma regra. E começaram a pressionar ele de regra. E ele falava assim, que regra? É só seguir o evangelho. Né? Mas enfim, chegou uma hora que ele teve que ceder, que estava muita gente mesmo. Tem a gente que era aventureiro também, não era todo mundo santo. Então ele convocou um capítulo. São Francisco convocou um capítulo, que é a reunião de uma ordem, para decidir algumas coisas. E ali ele já passou a bola, ele não ficou responsável, você vai para tal lugar, você vai para tal... Ele já passou para os amigos dele ali que sabiam fazer isso. Ele queria santificar, ele queria adorar Jesus. Então, Antônio fica sabendo disso e vai também, vai para o capítulo. O navio falhou, ele parou na Itália,
São Francisco convocou, eu vou lá. Vou lá e vou pedir para que eles me mandem para algum lugar. Para algum lugar para ser mártir, eu quero ser mártir. Aí foi dividido lá a turma, não sei o que, papapá, e sobrou. Ninguém lembrou de Antônio. Ninguém conhecia ele. Nem deram bola para ele. Aí ele estava ali marcando, todo mundo indo embora já para o seu lugar, não sei o que, papapá. De repente, um freizinho falou assim, eu sei. Ele falou assim, mas pô, não sei, ninguém falou. Tá falando com nós. Foi de bicão, gente. Foi de bicão morar num convento. Quando ele chegou nesse convento, a turma falou assim, esse cara aí, ó, era novinho, ele foi ordenado padre novo. Esse cara aí deve ser um bocó, porque ninguém quis o cara, sabe? Quando vai jogar bola na escola, tira para o ímpar, daí sobra o que sobra, né? É os refugos, não é assim? Aquela coisa, né? Gordinho vai pro gol, né? Eu não ia pro gol, não, viu? Qualquer dia eu conto meus feitos do futebol. Aí, eles tomaram. Vamos nós. Chegou lá. Quem é esse cara? Ninguém conhece. É o Fernando de Bulhões, de Portugal. Meu, quem que é Portugal? Quem que é Bulhões? Quem que não sei o quê? Meu, esse cara, se ninguém quis ele, então deve ser um bocó aí, ó. Põe ele para celebrar a missa sem fazer homilia, porque vai que ele fala besteira. E põe ele na portaria. Dá um servicinho aí para ele, né? Então, ele ficou ali estudando de novo. Ele não perdia tempo, ele ficava estudando, meditando a palavra, adorando Jesus, celebrando a missa sem poder fazer homilia. E cuidando da portaria do convento. Na portaria do convento, era uma época de peste negra, de muita lepra, de gente muito pobre. As pessoas começavam a bater, pedindo comida. E ele ia lá e pegava dos pães da cozinha e levava para os pobres. E dava para os pobres, para quem batia na porta. Só que era um convento franciscano, não tinha comida. Então o cozinheiro já reclamou, peraí, não tem comida para nós? Olha tanto, olha a fila que já está aí. Então, fica Jesus, né? E é daí que vem então o pão de Santo Antônio, gente. É um pão que se divide. Presta atenção, é um pão que se divide. Você que trouxe sua sacolinha de pão aí, ó, depois você vai procurar alguém e vai dar um pão aí para quem não trouxe. Né? Fica assim, ai, meu pão, meu precioso. Se você ficar franco, caramba da milagre, não é. É um pão que divide, é um pão que ajuda as pessoas. Então, nisso tudo, as pessoas começaram a perceber que não faltava pão. Que sempre tinha pão. Eles ganhavam 3, mas nunca acabava. Até que eles perceberam que o menino Jesus estava sempre com ele. Um dia espiando lá, viram o menino Jesus. Conversando com ele, brincando com ele, separando os pães. Então ficou, esse cara é meio esquisito, esse cara, né? Daqui a pouco começaram a ver isso, já começou uma fama assim de santidade. Mas ali na cozinha, na turma top, isso aí não chegou só ali entre eles, ali, sabe? Começaram a ver os negócios. Coincidiu que nessa época ia ter um congresso teológico nesse mosteiro. E aí chamaram um baita cardeal lá para vir pregar. Nessa época, as pregações eram longas, profundas, teológicas, sabe? Uma coisa assim. E quando vinha alguém desse naipe, se convocava todo mundo, convocava franciscano, dominicano, que era outra ordem que estava começando aí de São Domingos. Vinha o bispo, vinha o cardeal, vinha todo mundo ver, porque não era que nem agora que você liga no YouTube aí você vê 8 milhões de padres falando, né? Então foi convocado no dia, todo mundo lá preparado, daqui a pouco chegou um carteiro. Olha só, o cardeal não vai poder vir.
deu um piriri nele na estrada e ele tá mal, ele, né, perdeu muito líquido, tá ruim, então não vai vir. Aí a turma do convento pensou, e agora? A gente já está meio queimado, porque, né, a turma não aceitava muito São Francisco, a turma que não era, né, ficava meio assim cabreiro com São Francisco, os franciscanos. E agora o que nós vai fazer? Vai você pregar lá. Eu não, o bispo vai estar aí, você é louco? Vai você. Não, eu não. Vai, não tinha nego. O que nós vamos fazer então? Tem esse padrinho aí, ó. Bota ele, se ele passar vergonha, ele não passou. Puseram Antônio. Foi aí que descobriram. Aí, quando ele abriu a boca, a turma viu o tesouro que estava escondido ali. Meus irmãos, não fica com pressa de mostrar seus talentos. Só se prepara. Só fica preparado. Uma hora vão te chamar. Uma hora falta uma pessoa no serviço. Uma hora te dão um microfone. Uma hora você é escolhido. Fica velhos. Só se prepara. Na hora certa Deus vai te chamar. O problema é que a gente quer se preparar na hora que chamam. Mas na hora que chamam, daí não dá tempo para se preparar. A gente pensa assim, mas ninguém me chamou, então não vou me preparar. Não, a hora de se preparar é agora. Se prepara no seu serviço, se prepara para o casamento, se prepare para ser padre. O padre sempre fala lá no seminário, nenhum padre é padre de véspera. Eu sempre falo lá, ninguém faz homilia de véspera. O que é homilia de véspera? Você pega assim na véspera de Santo Antônio e vai estudar e vai tentar e vai... Não vai dar, gente, não vai dar. Você tem que se preparar a vida inteira. Você tem que ir lendo, estudando, meditando, rezando. E aí, mais ou menos, a hora que chega ali, você já sabe o que você vai falar. Você tem que se preparar, faz a sua parte. Quando ele falou, então foi esse assombro. Colocaram ele então de formador, de professor, depois de chefe de professor. Chegou uma hora que São Francisco de Assis tirava dúvida com Antônio sobre teologia. São Francisco chamava Antônio de o meu teólogo. Pensa que moral, gente. São Francisco, o maior santo da igreja, chamava Antônio de o meu teólogo. Mas Antônio estava inquieto, porque, de novo, era um caminho de cargo, um caminho de aparecer, um caminho de... né? Desse tempo é que se tem um livrão grossão de Santo Antônio, de sermões. Você encontra isso, tem a editora Vozes. Tem essa grossura, você tem acho que 1.500 páginas. Sermões de Santo Antônio. Ele está inquieto, porque ele não queria seguir vida acadêmica, receber título de doutor. Ele queria viver o Evangelho, viver como Francisco. Ele pede então a liberação. Nessa liberação ele começa então a ser um tipo de caminhante, de pregador. E aí ele vai de cidade em cidade. Como o padre falou, havia muitas heresias na época. Havia os cátaros, havia os albigenses, havia gente que negava a Eucaristia. E aonde ele passava, a turma se convertia. Como você sabe, ele pegou numa cidade lá, ninguém resolveu ele. Era uma cidade cátara. Os cátaros eram um tipo de nova era, sabe? Era a nova era de hoje. Hein? O pessoal que achava que existia um Deus do bem, Deus do mal, energização, não sei o que, papapá. Ele chegou lá, viram que era um franciscano, e falaram, não, a gente não quer escutar você, não. Tá bom, então vou procurar quem quer escutar. E aí ele começa a pregar para os peixes. E os peixes saem, fica só atento, escutando ali e tal. E aquilo converteu uma cidade, a cidade de Rímini, convertida pela pregação de Antônio. Antônio, ele começa a
movimentar tanta doação aos pobres, que é uma multidão também vindo atrás de Antônio, de pobres, de pessoas querendo ser evangelizadas, de pessoas querendo se consagrar a Deus. Chega numa cidade e daí tem a famoso milagre lá da Eucaristia, em que a pessoa desafiou Antônio, dizendo que a Eucaristia era só um símbolo. É interessante que é nesse período também, gente, que tem um milagre eucarístico, é nesse período que começa a procissão do Corpus Christi. Por quê? Por que Deus dá esses sinais? Porque a Eucaristia estava muito sendo atacada. Ela era muito atacada nessa época. Então o cara chega e fala assim, não acredito não que... O cara com burrinho, né? E começou a zombar, e tirava fardo da Eucaristia, na frente de todo mundo. E a turma ia no embalo, né? O povo aquela coisa, né? Vai no embalo das coisas. Então você vai fazer um tipo de aposta. Você conhece o milagre, né? Mas vamos fazer o seguinte, você deixa 3 dias esse burro aí, ó, sem comida. E depois eu vou dizer aqui na praça. Você traz o burro, eu vou deixar o alimento e eu vou deixar do lado o Santíssimo exposto. Se o burro for primeiro o alimento, então é sinal que não é Jesus Eucarístico, não é Jesus que está lá. E quando marcou a data, marcou o dia, você sabe, não é? O burro foi e se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento. E só depois que Antônio deu a bênção e recolheu o Santíssimo, é que o burro foi comer. Então, ela é um homem assim, de profunda maturidade espiritual e teológica. Por isso que o padre falou, a gente não pode resumir Antônio a casamento e pães. Por que do casamento? Tem uma tradição da família real, tinha alguém aqui do Brasil da família real que estava encaiada, daí pediu um milagre a Santo Antônio concedeu, né? Você sabe que a família real só casa com um príncipe, né? Então a mulher não tinha uns atributos muito bons, né? Não tinha príncipe para casar com ela. Aí ela fez uma novena a Santo Antônio então concedeu isso. Apareceu um príncipe lá e casou com ela. E ela foi muito feliz, ela teve vários filhos, tal e coisa. Mas aí espalhou a devoção disso no Brasil, espalhou essa notícia no Brasil. Mas por que ela começou a rezar para Santo Antônio pedindo o marido? Porque quando ele era porteiro, tinha muita família pobre. Como o padre disse, ele ajudava as famílias pobres. Então, às vezes, chegava lá uma moça que estava apaixonada por um rapaz que era da nobreza, lembra a nobreza? Da burguesia. Aliás, da burguesia, que era a turma que estava subindo. Mas a maior parte da turma era pobre ainda. Então, os dois se apaixonavam e se não tinha grana, não tinha casamento naquela época. Tinha que pagar o dote. E é por isso, então, que ele é o santo do casamento, porque ele ajudava as moças, ajudava as pessoas a conseguir o dote, às vezes como um milagre, às vezes com doações, ia pedindo, e assim ia. Mas, de novo, né? Tratam Santo Antônio de forma supersticiosa, e aí é pecado grave, gente. Quando, por exemplo, as pessoas vão lá e viram Santo Antônio para casar, esconde o menino Jesus de Santo Antônio, coloca Santo Antônio na geladeira, coloca o menino Jesus no congelador. Santo Antônio, se alguém estiver fazendo isso, arrume para essa pessoa aquele encosto. Você não quer? Então tome agora, né? Gente, ou vem por Deus, ou não vem. Você deve pedir a Santo Antônio, você deve rezar a Santo Antônio. Mas começou com superstição, que Nosso Senhor trave isso. Porque não é assim que vem. Mas espalhou um monte de bobeira. Inclusive, medalha dentro de bolo de Santo Antônio aí. Vou falar, hein? Tá cheio de paróquia aí que pega lá e para vender o bolo, coloca lá 10.000 medalhas no bolo lá de Santo Antônio. Fica vendido. Vai que eu pego a medalhinha, é esse lá que eu vou casar. Não. Aí dá aquela mordida assim no bolo, assim, ó, que quebra o centroavante.
Aí é que não caso mesmo, né? Mas veja só, gente, É superstição. e é jeito de ganhar dinheiro, que triste isso, hein, gente? Olha só, hein? Enfim, Cada um que responda com Deus, né? Antônio, então, ele tem essa vida dedicada à Eucaristia, ao estudo, aos pobres. Com 30 e poucos anos, ele adquire uma doença e falece. A gente podia cantar tantos milagres, né? Do cara que cortou o pé e ele foi lá e colou, ressuscitou cavalo, ressuscitou gente. É muito milagre que ele fez em vida. Por isso que ele é um santo tão querido para nós. Se de fato você quer milagres, já diz o cantinho, recorra a Santo Antônio. Mas de fato recorra pedindo um coração igual de Antônio. Pedindo um coração que conheça o nosso Senhor, que conheça a sua palavra, que ama a Eucaristia e que ajude os pobres. De novo, o que adianta eu falar que sou devoto de Santo Antônio, trago o pão Santo Antônio, se eu não sei dividir as coisas? Você vê que Hoje não tem pão. o padre falou assim, cada um vai trazer o seu. E o padre acabou de falar, depois você vai dividir com alguém. Por quê? Porque não trazia pão, isso aí é briga. É briga pra pegar pão. Um pegava 10, outro não pegava nenhum. Você acha que Santo Antônio fica contente com isso aí? Fala bem, né? Vamos aprender então. Quem trouxe, vai dividir. E ele que vem, você que não trouxe, o criador dele traz. Né? Seu serrão. Quantas diferentes?